Tá ligado? Tá ligado. Deixa eu só pegar bem aqui um pincel, caso eu precise. Ui! Posso, né? Só quando sair, tu fecha a porta pra mim. Matheus, aí tu acompanha lá, né? Quando terminar. Ah, qualquer coisa, quando eu terminar, eu posso te chamar, né? Pronto, tá bom. Tranquilo. Oi, galerinha JB, tudo bem? Estamos nós aqui de novo, mais uma vez, neste mesmo bate-canal. Tudo bem? Gente, olha, a aula passada nós revisamos, né, as competências. Hoje eu vou terminar esse slide, eu acho que vocês viram, eu mandei um slide para vocês, inclusive um slide um pouco extenso, né? Hoje eu vou explicar a outra parte que tem nesse slide, que é a parte da conclusão, do detalhamento, certo? E aí eu quero que vocês vão acompanhando aí. Peguem o slide, abram o slide. O que eu quero que vocês tenham noção é o seguinte. Eu vou tirar bem aqui essa máscara, tá, gente? Porque isso me deixa um pouco agoniada. Então, vamos lá. Eu quero que vocês observem que a gente vai analisar essas competências parte a parte. Tudo bem? Não é de uma hora para outra. Eu não vou chegar aqui para vocês trabalhar todas as competências de uma vez, até porque não dá. A gente tem que ir com calma, uma aula após a outra, uma ideia após a outra, certo? Mas vai dar tudo certo em nome de Deus. Essa aula aqui eu vou revisar, falar um pouco sobre a questão da conclusão, certo? Na outra aula a gente vai falar sobre fuga do tema, tá? E na outra aula a gente vai fazer uma análise de redação. Então, durante 2 semanas, eu não vou passar redação para vocês. Ah, professora, mas a gente tem que produzir. A gente tem que produzir, mas eu vou olhar agora essa redação que vocês me entregaram, vou corrigir, vou ver como é que vocês estão de produção de redação, e a partir daí é que eu vou traçar metas a partir dessas redações, de como eu ver como vocês estão se saindo nas produções de vocês. Ok? Não se preocupem, confiem na tia Silvelena que vai dar tudo certo. Não se preocupem. Não é porque vocês não estão produzindo toda semana a redação, significa que vocês vão ter uma falha na hora do Enem, não. Não se preocupem. Eu peço a confiança de vocês e a compreensão de vocês. Viu? Então, vamos lá. Primeira competênciazinha aí, apresentar domínio da norma culta da língua portuguesa. Vai ser analisada a pontuação, a gramática, certo? Palavras, a escrita mesmo de vocês. Segunda competência diz apresentar conceito das várias áreas de conhecimento, então a construção de repertório socioprodutivo sobre o tema, ou seja, respeitar o teminha que nós estamos, que foi imposto a nós entre palavra-chave e palavra de comando, e respeitar o limite estrutural do texto dissertativo argumentativo, ou seja, introdução e suas partes, desenvolvimento e suas partes, conclusão e suas partes, ok? Terceira, seleção, relação, organização e interpretação de dados, fatos, opiniões e informações em defesa de um ponto de vista. Então, todas as articulações do meu repertório, da minha argumentação, tem que ser em torno da minha ideia de tese. Apresentar domínio dos recursos linguísticos necessários para a construção da argumentação. Então, o uso de conectivos aí, que vai fazer diferença, que tem um ideal de importância e de pertinência dentro da minha argumentação. E apresentar uma proposta de intervenção para o problema abordado, respeitando o limite estrutural do texto dissertativo argumentativo. Ou seja, apresentar uma solução para o problema que nós abordamos durante a argumentação. O nosso esqueminha basicamente é esse aí. Tema, tese, argumentos, proposta de intervenção. Vocês baixarem aquele arquivo que eu mandei do Manual de Redação do Enem 2020... Ah, professor, por que você não mandou de 2021? Porque não foi publicado, não foi atualizado, tá? É uma falha do INEP, né? Eu critico muito o INEP nesse ponto, porque geralmente quando eles vêm publicar o manual de redação, é há 2 semanas do Enem. Então, a gente que é professor fica louco, quem é corretor fica mais ainda para ver o que mudou, se mudou alguma coisa e tal, para poder repassar o máximo de informações para vocês possíveis, né? Só que acaba ficando muito em cima. Mas, graças a Deus, tem dado certo, né? Até onde eu tenho feito, graças a Deus, tem dado certo. Mas o esqueminha é esse aí. Tema. O tema, gente, o nosso tema, ele é articulado a partir de um assunto, certo?
O assunto, o eixo temático é a ideia central, beleza? O tema é a especificação, ó, delimitação do assunto. Delimitação do assunto. Como eu já falei para vocês na aula passada, o mesmo assunto pode ser abordado de diferentes formas. Então, o Enem, ele pode repetir tema, sim. Beleza? Repetir assunto, temática, sim. Depois do tema, nós pensamos na ideia de tese. Silvelena, o que é tese? Tese são causas para o probleminha do tema. Silvelena, eu não sei formular a tese. Eu vou te dar uma dica. Eu vou facilitar a tua vida. Meu método foi tia Silvelena que criou, viu? Maravilhosinha. Chupa concorrência. Brincadeira. Mas olha, tese, eu dou uma dica para vocês. Chegou no tema, deu o branco, não conseguiu elaborar a tese, não conseguiu vir uma ideia bacana na cabeça para formular a tese, você vai perguntar para o tema, galera, ó, garanto a você que funciona. Pergunta para o tema, ó, faz a perguntinha para o tema. O que gera isso? O que gera isso? A resposta vai ser uma causa e, óbvio, essa causa vai formular a tua tese. Quer fazer uma tese de causa e consequência? Só inverte. O que isso gera? Respostinha é a ideia de consequência. Então, eu elaboro uma ideia de causa e consequência aí, formulando a minha tese. Não estou dizendo que isso vai fazer você tirar 1000 na nota de redação, mas eu garanto a você que a resposta da sua tese, isso aqui funciona. Pode vir qualquer tema, eu dou minha cara a tapa, pode vir qualquer tema. Você fizer essas duas perguntinhas, o que gera isso e o que isso gera, as duas respostas, causa e consequência, vão formular a tua tese. O isso, ó, o que gera isso, o isso é o tema, beleza? O que isso gera é o tema, o isso é o tema. O gera é o que causa, o que leva, enfim, belezinha? E aí a resposta vai figurar na tua tese. Garanta a você como funciona, viu? Pode confiar na marca da qualidade, certo? Vamos lá. Depois da tese, meninos, aí eu vou pensar nos argumentos. O que são os argumentos? São todas as estratégias argumentativas, articulações, áreas do saber, repertório socioprodutivo que eu uso para comprovar a minha tese. Como é que isso funciona? Se a minha tese, presta atenção, se a minha tese eu coloquei ineficácia da lei, ó a tese, ineficácia da lei, meu repertório tem que ser o quê, meu povo? Tem que ser Constituição Federal. Por quê? Lei, Constituição Federal é um repertório relacionado à lei. Entendeu? Se minha tese é mercantilização da cultura, opa, vou lembrar da mídia. Mídia, eu vou lembrar de quem? Escola de Frankfurt, Theodor Adorno e Max Horkheimer. Belezinha? Alguma dúvida? Não, né? Certo. Qualquer coisa, vocês podem entrar em contato com a tia pelo WhatsApp, pelo Instagram, inclusive me sigam no Instagram, curtam as minhas fotos, compartilha, viu? Beijo, me liga. Vamos lá. Depois dos argumentos, o que é que eu vou pensar aí, meu povo? Ó, proposta de intervenção. O que é a proposta de intervenção, tia? Proposta de intervenção, o próprio nome já diz, eu tenho que intervir. Se eu tenho que intervir, conclusão é ideia de solução. Então, eu tenho que solucionar probleminha abordado. Probleminha abordado é aonde? Nos argumentos. A tradução, tema, delimitação, tese, fica na introdução. Argumentos, fica no desenvolvimento. Proposta de intervenção, fica na conclusão, que essa tem que resolver os probleminhas abordados no desenvolvimento. Na marca da qualidade. Deu para entender? Captaram a ideia? O negócio aqui tem que ser ligeiro, viu? Bora lá. Aí tem dois teminhas, ó. Observem
que tem 2 teminhas bacaninhas aí. Vejam, vocês não vão fazer redação desses temas aí não. Aí só são exemplos para a gente discutir, tá? Olha esse primeiro. O tema é elaborado a partir da vertente. Opa, desculpa. Foi o meu apagador que caiu, perdão. Olha só. O tema é elaborado a partir de vertente social, política, cultural ou científica. Botem na cabeça de vocês essas 4 vertentes aí que o Enem pode elaborar o tema. Ou um tema de ordem social, ou um tema de ordem política, ou um tema de ordem cultural ou científica. Isso aí não é coisa minha não, tá lá no manual do Enem, viu? Tá lá no manual do Enem. Vamos lá. Desde 2015 que o Enem ele tem trazido temas de ordem social e principalmente temas que envolvem a ideia de minorias. Quer que eu prove? Vamos lá. 2015, qual foi o tema? A persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. Um tema de ordem social e uma minoria, mulher. 2016, qual foi o tema? Caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil. Um tema de ordem social e minoria, que é a questão da crença do Brasil, da religião. 2017, os desafios para a formação educacional dos surdos no Brasil. Tema de ordem social, questão de deficientes e uma minoria aí, os surdos. Não era qualquer população deficiente, não. Eram os surdos. 2018, qual foi o tema? A manipulação do comportamento. A manipulação do comportamento pelos usuários, pelo controle de dados na internet. Qual foi o tema? Qual foi a ideia do tema? Um tema de ordem social, certo? Que trazia a questão da internet, do senso crítico e uma minoria. Nem todo mundo tem acesso à internet, certo? 2019, democratização do acesso ao cinema no Brasil, ao cinema. Então, tema de ordem social, pela questão de conhecimento sociocultural e uma minoria. Nem todo mundo tem acesso ao cinema. Belezinha? 2020, qual foi o tema? Os estigmas associados às doenças mentais no Brasil. Mais uma vez, uma minoria. A população que envolve a questão de problemas mentais aí. Deu para entender? 2021, qual vai ser o tema? Em nome de Jesus, vai vir indígenas. Se Deus quiser, vai vir indígenas. Vamos lá. Olha o primeiro temazinho aí. Fique atento à elaboração da frase delimitadora. Olha a primeira frasezinha aí, ó. A prática de bullying nas escolas brasileiras. Gente, cuidado com o tema que aparece para vocês. Entendam o tema. Compreendam, desculpa, só não sei. Compreendam o que o tema realmente está pedindo de você, para você poder fazer uma argumentação articulada. Olha esse primeiro tema aí, ó. A prática de bullying nas escolas brasileiras. Quando ele traz a prática do que meu tema tem que tratar? Bullying. Aonde? Nas escolas brasileiras. Então, não é bullying em qualquer lugar, não. E nem o bullying virtual, não, certo? É dentro das escolas. Vamos lá. Se ele traz a ideia de prática, a prática de bullying nas escolas brasileiras, então ele quer que você mostre os desafios que as escolas brasileiras enfrentam em relação ao bullying. Entendeu? Então, esse tipo de tese aí é o quê? Tese causa ou tese desafio. Probleminha do tema. Olha o segundo teminha. Caminhos para combater a prática de bullying nas escolas brasileiras. O eixo temático, o assunto, galera, é o mesmo. Qual é? Bullying nas escolas brasileiras. Bullying nas escolas brasileiras. Qual é a diferença? A palavra de comando. O que é que ele está focando aí agora? Caminhos para combater. Ou seja, ele não quer mais uma tese causa. Ele quer uma tese PIS-problema. Tia, e o que é a tese PIS-problema? Tese PIS-problema. PIS é solução. Então, o que é que você vai fazer? A tese PIS-problema, lá na tese você vai fazer uma antecipação da ideia de solução do teu tema. Detalhe, chegar no desenvolvimento, você não vai continuar dando solução, não. Você vai dizer que isso aqui é um problema porque ele não é efetivado. Ok? Qualquer coisa, depois eu trago uma redação de tese PIS-problema para a gente desconstruir, para vocês entenderem melhor, certo? Vamos lá. Olha o segundo teminha aí.
Desafios para a inclusão digital dos idosos. Qual é o foco do tema, meninos? Idosos. Qual é o problema do tema? Desafios para a inclusão digital. Então, não é qualquer coisa relacionada a idoso, não. Vejam que é uma coisa mais técnica, certo? É a inclusão digital, certo? Essa visão de colocar, inserir os idosos no meio tecnológico, smartphone, ensino, EAD, como a gente está, enfim. Olha o outro teminha, o assunto é o mesmo, olha só. Práticas da internação de idosos no Brasil. Vejam que esse segundo tema traz a mesma temática, que é idosos, certo? Mas veja que agora ele traz essa ideia aí, ó, problemas na internação dos idosos. Então, nesse sentido, veja que ele traz uma intenção mais humanizada. Belezinha? É o que nós já falamos. O assunto é o mesmo, mas ele pode ser abordado de diferentes formas. Tudo bem? Vamos lá. Partes do TDA. Olha só, como é que é dividida a minha introdução, gente? Ó, o projeto de texto. Projeto de texto é isso aí, ó. Projeto de texto é isso aí. Tô dando um projeto de mão dada para vocês, de mão beijada para vocês. O que é que vocês vão ter cuidado a partir de agora? Toda vez que vocês forem fazer uma redação para a tia Silvia Helena, vocês vão criar, dentro desse esqueminha aí, as articulações que vocês vão fazer. Mas o esquema é esse aí, ok? Vamos lá, na introdução. Minha introdução é dividida em 3 partes. Quais são as partes? Contextualização. A contextualização se refere à competência 2, que é onde eu vou apresentar um repertório socioprodutivo. Beleza? Aí, ó, eu uso um conectivo. Depois do conectivo, eu faço o quê? Eu apresento o tema e faço a problematização. Eu trago o tema para o contexto atual e mostro que aquilo é um desafio a ser enfrentado. Eu trago o corretor, digo, ó, a realidade atual do Brasil relacionada aos desafios da mobilidade urbana é o entrave, já que há um problema relacionado ao translado de pessoas, bens e mercadorias nas vias e rodovias brasileiras. Pronto. Tal problemática acontece devido, aí eu apresento quem, meninos? A tese. 2 teses, ou causas, ou causa e consequência. Eu não quero 3 teses e 4 teses, não. É 2. 2 causas ou uma causa e uma consequência. Certo? Foi. Vamos lá. Desenvolvimento, como é que eu faço? Tópico frasal, mais uso de conectivo. Tópico frasal é o quê? A retomada da tese. Eu retomo a tese mostrando que ela é um desafio a ser enfrentado. Depois, o repertório socioprodutivo, que é o repertório socioprodutivo? É a área do saber que eu vou usar para fazer essa relação. Eu tenho que provar o meu posicionamento, tá? Depois, outro conectivo, aí eu vou fazer o posicionamento crítico, ou seja, eu vou dar a minha opinião em relação àquilo ali. Opinião em terceira pessoa. Você não vai colocar, pelo amor de Deus. Não vão botar na redação, eu considero, eu acho, não. Considera-se, observa-se, é considerado, é observado, certo? Sejam imparciais, sejam distantes do texto, beleza? Aí eu uso mais um conectivo e faço o fechamento do parágrafo, que é onde eu faço o finalzinho do desenvolvimento, belezinha? Os 2 desenvolvimentos, 1 e 2, é essa mesma estrutura aí, esse mesmo projetinho de texto aí, tá? Conclusão, como é? Conectivo conclusivo. Faça a retomada do tema, certo? É porque eu não botei aí, foi mal. Mas eu boto conectivo, faça a retomada do tema. Diante dos argumentos supracitados, é necessário buscar alternativas para melhorar o condicionamento da mobilidade urbana no Brasil. Por exemplo. Aí eu vou colocar, para isso é necessário que? Aí dentro da proposta de intervenção, eu vou trazer os meus agentes, ou a minha ação, o meio, o detalhamento e o efeito. Que a proposta de intervenção, ela tem 5 elementos. Quais são os 5 elementos? Agente social. O agente social é transfigurado em quem resolve o problema. Certo? Depois do agente social, nós temos a ação. Quem é a ação? É o que é feito para resolver o problema. Depois da ação, nós temos o meio. O que é o meio? Como aquela ação vai ser aplicada, de que forma ela vai ser aplicada. E, por último, nós temos o efeito e o detalhamento. O efeito é o objetivo de resolver
E o detalhamento é qualquer justificativa relacionada a esses anteriores, a esses elementos anteriores. Então, o que é que nós vamos observar aqui? Ó, anotem aí, prestem atenção, em seguida anotem. A proposta de intervenção, ela faz parte da competência 5. Apresentar a proposta de intervenção para os problemas abordados. C5. Na proposta de intervenção, eu tenho 5 elementos. Quem são meus 5 elementos? Primeiro, agente social. O agente social são as instituições que são usadas para resolver aquele problema. Ideiazinha para vocês, ó. Anota. GO-MI-FES. O que é isso, Silvelena? Uma siglazinha para facilitar a vida de vocês. Olha só, o Gzinho é quem, tia? Governo. Que o governo eu posso dividir eles em diversas esferas. Quais? Primeiro, governo federal, governo estadual e governo municipal. Conforme seja o probleminha do tema aí, o que eu quero abordar, posso escolher um desses aí, tá? Segundo, tem ministérios, secretarias, certo? Depois, eu tenho poder. Quais são os poderes? Poderes públicos. Poder executivo, poder legislativo e poder judiciário. Belezinha? Então, conforme seja aí o teminho, eu vou ver qual dessas ideias vai caber, tá? O O é o que, gente? O O são ONGs. ONGs são instituições intergovernamentais, certo? Ativistas, casas de apoio, tá? É isso aí. O M é o que, meu povo? Mídia. O que a mídia faz? Rede social, rede televisiva, campanha, propaganda, outdoors, panfletos, certo? Anúncios, tudo isso aí envolve a mídia. O I, gente, é o quê? O I é um indivíduo. O que o indivíduo faz? Mudança de comportamento. O F é o quê, meninos? Família. O que a família faz? Politicazinha dos 3 ARs, que é orientar, educar e limitar. Ok? O E, escola ou universidades. O que vão fazer, tia? Realizar projetos, fazer eventos, certo? Além de ter uma intenção de instruir, né? De educar e orientar. E o S, sociedade. Sociedade faz o quê? Sociedade organizada, né? A sociedade civil organizada. Cobra, certo? Promove essa intenção de bem-estar, mobiliza, ok? Foi. Depois do agente social, eu penso na ação. A ação é o que é feito. Agente social é quem faz, quem resolve. A solução é o que é feito, beleza? O meio, ou meio modo, eu costumo chamar de meio para facilitar a nossa vida. O meio, como a ação é aplicada. Certo? Depois, o efeito. Qual é o efeito, gente? O efeito é é o objetivo, ou seja, para que se resolve? Para que aquilo é feito? Qual o objetivo? E por último, nós temos a ideia do detalhamento. O que é o detalhamento? Detalhamento é toda e qualquer justificativa relacionada a um desses elementos anteriores. Tudo bem? Deu para entender? Na marca da qualidade. Por último, nós temos a finalidade, que a finalidade é a ideia de fechamento, é aquela última parte do texto, mostrando que conforme aquela solução feita, o Brasil será um país mais estruturado e a mobilidade urbana vai ser garantida a todos e um direito respeitado, tudo mais. Faça aquela finalizaçãozinha bonitinha, ok? Deu para entender? Bora lá. Aí vem o meu segredinho
para a redação 1000. Qual é o segredo, tia? É esse bem aí. Entendimento do tema, respeito à estrutura textual e respeito às competências. Como é que isso se dá, Silvia Helena? Quando você pegar a redaçãozinha do Enem, você foi fazer o Enem, se arrumou bonitinho e tal, pegou os lanchinhos, caderninho de questão, pegou a canetinha bonitinho, abriu o caderninho, pronto, viu o tema. Primeira coisa que você vai fazer, você não vai ler texto motivador. Você não vai ler texto motivador. Você vai fazer o esqueminha. Ó, qual é o esqueminha que tu vai fazer? Esqueminha de tia Silvia Helena. Você bota lá, ó, Silvia Helena Pinheiro, bota lá bonitinho. Silvia Helena, os íntimos podem me chamar de Silvia, tá? Aí bota um coração, hashtag maravilhosa, o que vocês quiserem. Aí vocês vão botar, ó, entendimento do tema. Primeira regra. Como é que eu vou entender o tema? Eu vou separar entre palavra-chave e palavra de comando. Eu vou descobrir quais são as palavras-chave e as palavras de comando do meu texto. Belezinha? E aí eu vou saber o que é que ele quer de mim. Por exemplo, tema do ano passado, quem era a palavra-chave? Doenças mentais no Brasil. Quem era a palavra de comando? Os estigmas associados às doenças mentais e Brasil. Entendeu a ideia? Palavra-chave pega uma ideia ampla do tema. Palavra de comando pega cada parte da frase delimitadora. Captaram? Vai dar certo, vai dar certo. Segundo, respeita a estrutura textual, ó. Pega a estrutura textual, aí eu vou fazer aquele esqueminha do slide anterior. Aprendam essa estruturazinha aí. Qual é a minha primeira estrutura? Introdução. O que é que eu tenho que fazer na introdução? Contextualização, mais conectivo, mais apresentação do tema e problematização, mais conectivo, mais tese. Desenvolvimento. O que é que eu tenho que fazer no desenvolvimento? 1 e 2. Vamos lá. Conectivo, mais tópico frasal, mais conectivo, mais estratégia argumentativa, mais conectivo, mais posicionamento crítico, mais conectivo, mais finalização do parágrafo, fechamento do parágrafo. Entendeu? Puxa na cabeça. Conclusão, vai lá. O que é que eu tenho que fazer na conclusão? Conectivo, mais retomada do tema, mais conectivo, mais proposta de intervenção social, com agente, ação, meio, detalhamento e efeito, mais conectivo, mais finalidade. Na marca da qualidade. Viu? Aí é só fazer TikTok depois comemorando. Vai dar certo. Por último, nós temos mais uma regrinha. Será que vai caber aqui? Não vai caber, vai caber, não vai caber. Botar bem aqui embaixo, ó. Você vai fazer em linha reta. Entendimento do tema. Puxa, palavra-chave, palavra de comando. Respeitar a estrutura textual, projeto de texto. Introdução, o que é que eu tenho que fazer. Desenvolvimento, o que é que eu tenho que fazer. Conclusão, o que é que eu tenho que fazer. Por último, vem do mesmo lado. Vem a ideia do respeito às competências. Que aí eu vou aplicando cada ideia a cada competência. Qual é a minha primeira competência, meu povo? Norma culta. Qual é a minha segunda competência, meu povo? Repertório socioprodutivo. Apresentar conceito das várias áreas de conhecimento sobre o tema, respeitando o limite estrutural do texto dissertativo e argumentativo. Opa, então eu tenho que apresentar um repertório socioprodutivo, tenho que respeitar o tema, o tipo de texto, e tenho que defender um posicionamento, né? Eu tenho que apresentar uma tese. Beleza. Competência 3, o que é? Seleção, relação, organização e interpretação de dados, fatos, opiniões e informações em defesa de um ponto de vista. Competência 4, o que é? Conectivo, domínio do operador argumentativo importante para a minha argumentação. Então, uso de conectivos. E a competência 5, apresentar proposta de intervenção social
que respeite os direitos humanos. Aí o que é que eu vou fazer? Conforme eu for analisando a ideia do tema, eu vou fazendo o projeto do meu texto de acordo com cada competência. Cada palavrinha, ó só, desconstruir bem aqui com vocês. Ó só como é bacaninha e é fácil. Vamos lá. Comecei a introdução. Fiz a contextualização. Contextualização é o quê? Apresentar uma área de conhecimento sobre o tema. Então é o quê? Competência 2. Usei o conectivo, é o quê? Competência 4. Apresentei o tema e fiz uma problematização, é o quê? Competência 3. Apresentei a tese, competência 3. Usei mais um conectivo, competência 4. Só na introdução eu respeitei as 5 competências. Cadê a 1? Ora, à medida que você foi elaborando as frases, elaborando as palavrinhas, você já foi usando a competência 1. Belezinha? Desenvolvimento, vamos lá. Comecei com o conectivo, competência 4. Fiz o toque frasal. Toque frasal é parte do texto, é competência 2 e faz parte do projeto de texto. Então, ó, competência 2 e competência 3. Usei outro conectivo, competência 4. Usei estratégia argumentativa relacionada ao tema, competência 2. Usei um conectivo, competência 4. Apresentei posicionamento crítico, competência 3. Apresentei outro conectivo, competência 4. Fiz o fechamento, competência 3. Elaborei, usei frasezinhas, vírgulas, pontuação, acentuação. Usei a competência 1. Captaram a ideia? Cola em mim que é sucesso. Vamos lá. Conclusão, usei o conectivo conclusivo, é o quê? Competência 4. Fiz a retomada do tema. A retomada do tema é, voltei à ideia geral do tema. Então é competência 2. Faz parte do projeto de texto. Então é competência 2 e 3. Usei outro conectivo, competência 4. Apresentei a proposta de intervenção, competência 5. Apresentei conectivo, competência 4. Fiz a finalidade, competência 2. Projeto de texto, faz parte do projeto de texto, competência 3 também. Detalhe. A PIS é competência 5, certo? Mas ela é de acordo com o problema abordado no desenvolvimento. Então, aqui na PIS, ó, eu ganho ponto na competência 2 e na competência 3. Na marca da qualidade, viu? É ligeiro demais, homem, para fazer uma redação. Não demora, não. Não é não, meu povo? É ligeirinho demais. Vai dar certo, vai dar certo. Vamos lá. Aí veio o teminha que eu passei para vocês. Qual foi o teminha que eu passei para vocês? A importância... Tem os textinhos motivadores aí, ó. Tô só passando. A importância... Alternativas para a ampliação do hábito da leitura na atual sociedade brasileira. Isso aí foi o nosso teminha, certo? Que vocês fizeram para mim, bonitinhos. Quem ainda não fez, por favor, faça e me mande, porque eu preciso corrigir essas redaçõezinhas de vocês, para que eu possa entregar no prazo para todo mundo e passar um teminha novo. Tudo bem? Deixa eu pedir um favor a vocês, se vocês estiverem assistindo minha aula, tira uma fotinha aí bonitinha de tia. Deixa eu aparecer. Ó. Aí vocês colocam assim, professora melhor de redação que eu já tive na vida. Vamos lá. Passou, aí vem a ideia da conclusão. Eu quero falar logo sobre a conclusão com vocês, porque a conclusão acaba sendo uma pedrinha no sapato da gente, né? Mas vai dar certo. Vamos lá. Olha só essa conclusãozinha aí. Essa conclusão foi sobre o tema de 2019, foi sobre o de cinema, tá? Observa como foi que essa alunazinha fez aí. Essa aluna, ela tirou 1000, tá? Olha só os critériozinhos da conclusão. Vamos olhar a parte do texto e a PIS em si. Vamos lá. Portanto é o quê? Operador argumentativo. Então, é competência 4. Portanto, para a efetiva democratização do acesso ao cinema no Brasil, isso aí é a reafirmação da tese. Veja que ela puxa. Aliás, ela nem faz a reafirmação da tese, ela faz uma reafirmação do tema, né? Uma retomada do tema, né? Silvalina, então eu posso repetir o tema? Pode, não tem problema não. Viu? Vamos lá. É importante que o governo federal, lembra, a minha PIS, ela é formada, fazer de novo, por agente social, ela é formada por ação, ela é formada por meio ou modo meio, ela é formada por efeito e ela é formada também por um detalhamento.
sobre algum desses elementos anteriores, certo? O agente social é quem resolve. A ação é o que resolve. O meio é como é resolvido. O efeito é o para que é resolvido, o objetivo de ser resolvido. E o efeito é qualquer justificativa informação a mais em relação a algum dos elementos anteriores. Ok? Aí, olha só, vamos lá. É importante que o governo... Eu vou ler toda, aí depois a gente volta desconstruindo. É importante que o governo federal, por intermédio de subsídios tributários estaduais, forneça a descentralização das salas cinematográficas do território, a partir da instalação de unidades de cinema nas regiões que não possuem, com aparato qualificado, variedade de exibições e praças de alimentação, a fim de proporcionar a cultura do cinema para a parcela de cidadãos excluída. 2 teses, 2 problemas, 2 soluções. Uma solução a cada tese, viu? Para cada tese. Ao mesmo tempo que isso, cabe ao Ministério da Cultura, principal órgão intermediador de políticas culturais no país, propor um vale-cinema para aqueles que não possuem renda suficiente para a compra, com direito a pelo menos 2 oportunidades mensais, para que o direito aos filmes não seja restrito por critérios censitários. Dessa forma, poder-se atenuar a desigualdade discutida por Dimenstein. Aí a retomada de algum repertório usado no texto. Olha só. A ideia aí do operador argumentativo entra na competência 4. Vamos ver a PIS mesmo, a proposta de intervenção social em si. Vamos lá. É importante que o governo federal é quem? Agente social, é quem vai resolver. Por intermédio, dentro da redação, vocês têm que usar operadores argumentativos, que são os conectivos interfrásicos ou intrafrásicos. Intrafrásicos é de uma frase para outra. Interfrásicos é dentro da própria frase. Esse por intermédio aí, por exemplo, ele é um operador argumentativo de meio. Vocês têm três operadores argumentativos de meio. Anotem bem aí. Por meio de, por intermédio de e mediante. Esses 3. Por meio de, por intermédio de e mediante. Silvia Helena, e o através? Através não pode usar em redação. Não pode. Principalmente na conclusão, não pode. Por quê? Porque o significado de através não é meio. Atravessar significa transpor, ir de um lugar para outro. Tá? Então não tem nada a ver com meio. Você fizer, você vai perder ponto na competência 1 e na 4. Vice? E eu adoro tirar ponto. Rapaz, mas eu penso na mulher que gosta de tirar ponto de aluno. Brincadeira, sou gente boa. Vamos lá. Por intermédio de quê, meninos? Subsídios tributários estaduais. Então, isso aí, ó, é o meio. Meio. Vamos lá. O que vai fazer? Forneça. Forneça é um verbo, ele está aí no infinitivo. Vai, como é que se conjuga? Eu forneço, tu forneces, ele fornece. Nós fornecemos, vós forneceis, eles fornecem. Então, veja que é um verbo. Toda vez que você for apresentar a ideia de ação, o seu verbo, ele tem que estar no infinitivo. Belezinha? Então, vamos lá. Forneça, o que é que ela vai fazer? Fornecer a descentralização das salas de cinema do território, a partir da instalação de unidades de cinema nas regiões que não possuem. Isso aí é a ação. Olha o detalhamento. Silvia Helena, quando é que eu reconheço? Isso aí é ação, ó. Como é que eu reconheço que é hora de fazer o detalhamento? Quando você apresentar a ideia e ela precisar de uma informação a mais. Ok? Ó o travessãozinho aí, ó. Não é só ter esses locais. Eles têm que ter uma estruturação. Aí, olha só. Com aparato qualificado, variedade de exibições e praças de alimentação. Isso aí é o quê, ó? Detalhamento. Uma justificativa, nesse caso aí, relacionada à ação. Então, eu posso classificar esse detalhamento como um detalhamento por exemplificação. Eu vou dar exemplos do que vai ter nesses locais. Na marca da qualidade. Vice? Bora lá. A fim de é no intuito, no objetivo, com o fito, com vistas. Tudo isso aí é operador argumentativo de efeito. Vamos lá. A fim de proporcionar a cultura do cinema para a parcela de cidadãos excluídos. Ó. Efeitinho. Então,
Então, foi. Respeitou os 5 elementos? Respeitou. Pronto. Essa menina aí, ela já fechou os 200 pontos na competência 5. E a segunda solução? A gente vai ler. Mas só em você ver que a primeira já está toda detalhada em relação aos 5 elementos da competência 5, ela já fechou os 200 pontinhos na competência 5. Vice? Olha só. Ao mesmo tempo que isso aí é o quê? Um advérbio de tempo. Vamos lá. Cabe ao Ministério da Cultura. O Ministério da Cultura aí é quem? Agente social. Fazer quem é ele? Ó, veja que tem um detalhamento aí, uma justificativa. Principal órgão intermediador de políticas culturais do país. PAN. Detalhamento, ó. Detalhamento por, nessa segunda ação aí, é um detalhamento por especificação. Eu estou dizendo exatamente quem é aquele agente social. Vice? Vamos lá. Propor um vale cinema, aí a ação, ó, o verbinho, propor no infinitivo. Eu proponho, tu proponhas, ele propõe, nós proponhamos, vós proponhais, eles propõem. Propor um vale cinema para aqueles que não possuem renda suficiente para a compra, com direito a pelo menos 2 oportunidades mensais. Isso aí é ação. Para que o direito aos filmes não seja restrito por critérios censitários. Isso aí é o quê? Efeito. O que ficou faltando nessa segunda solução, gente? O modo. Meio modo. Tá errado? Não, por quê? Porque a primeira solução já está resolvida, então já tem os 200 pontinhos. Visto como é que funciona a conclusão? Dessa forma, pode-se atenuar a desigualdade discutida por Dimenstein. Observe que aí tem Dimenstein, só o sobrenome. É possível, notório, compreender que, com certeza, essa menina, ela já usou Gilbert Dimenstein em algum momento na redação, ou na introdução, ou nos 2 desenvolvimentos. Ok? Veja, ela não finaliza com estratégia nova, ela retoma estratégia já usada. Tudo bem? Deu para captar? Gente, isso era o que eu queria mostrar para vocês nessa primeira aula, certo? Na próxima aula a gente vai falar sobre os tipos de detalhamento, tá? Tá nesse mesmo slide, ó. É o próximo slide, ó. Ui, tá não, pensei que tava. Nossa, que massa. É bom porque já acabou aqui. Então, nós vamos falar sobre os tipos de detalhamento, certo? E depois nós vamos falar sobre fuga do tema. Tudo bem? Então, um beijo. Fiquem com Deus e até a próxima aula, tá bom? Tchau. Mateus, terminei. Aqui, critério de detalhamento. Pronto.